Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de DBACC? Na aula de hoje nós vamos finalizar o nosso desenho da planta de arquitetura, tá? Gostaria de mostrar aqui algumas questõezinhas antes de iniciar no assunto da aula propriamente dita. Que o desenho ele deve ser limpo, né? Bem organizado, como sempre tenho mostrado em todas as aulas, e que vocês prestem bastante atenção, porque a folha do desenho ela tem que estar limpa também, né? Eu no meu desenho aqui acabei passando muito à mão, escrevi aqui, apaguei, escrevi, apaguei, fiz quase que isso aqui, quase que uma lousinha, né? Para passar alguns tipos de informações para vocês. E essa minha folha ela ficou bem suja, né? Ela não ficou muito apresentável, não ficou adequada. Eu tentei apagar, mas acho que vocês conseguem perceber mesmo pelo vídeo que tem muitas marcações aqui, né? Então, o que eu gostaria de ressaltar para vocês? Quem tiver essa situação em que o desenho ficou muito poluído, ficou muito sujo, né? Mãos, né? Borrando assim o desenho, né? O meu agora até que não tá sujo, mas olha só, se eu borrar aqui, né? Fica muito feio, né? Então, limpem sempre o instrumento, né? Pega a flanelinha, vai lá, passa nos instrumentos antes de ficar arrastando na folha, né? E se preocupem porque realmente vocês vão estar sendo avaliados quanto a isso. Tanto eu quanto a professora Silvana prezamos muito para que o desenho seja muito bem feito, muito bem limpo e organizado, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu vou mostrar depois as fotos da minha estratégia ontem, né, para deixar que o desenho ficasse mais limpinho, e eu repassei o desenho, tá? Então, gostaria de deixar isso como dica para vocês. Eu acho que dá para perceber aqui a mudança, né, no desenho com relação à limpeza. Eu mantive exatamente no mesmo nível que eu deixei para vocês nas outras aulas, né? Ou seja, eu coloquei exatamente as mesmas informações, eu ainda não deixei a planta completa como vocês devem fazer, né? Coloquei nomeação de algumas portas, algumas janelas, desenhei só algumas portas, vocês vão entregar o desenho completo como vocês já estão desenvolvendo. Mas aqui eu deixei um passo atrás, né? Para que o desenho não ficasse sujo, a todo momento falamos, né? Olha, não reforce ainda as alvenarias. Então, eu dei esse passo atrás, né? Deixei a planta aqui mais limpa. Eu acho que dá para perceber, né? A questão da organização entre uma folha, né, bem suja e uma folha que tá limpinha, para que a gente possa terminar isso e aí sim vocês reforçarem as linhas, tá? Eu vou mostrar para vocês também, então, como que eu fiz isso, fazendo uma artimanha aí de copiar o desenho. Então, olha só, pessoal, eu peguei a minha folha, né, tava suja, e aí eu coloquei uma folha de sulfite por cima. Já consegui perceber as linhas que estavam abaixo, né, a linha da parede, principalmente, são aquelas que ficam mais fácil de visualizar. Mas ainda assim, estava difícil de perceber todos os detalhes. Então, eu peguei um pedaço de vidro, coloquei o meu desenho, né, essas duas folhas em cima da tampa de vidro e uma luminária por baixo, que aí facilitou a visualização. Né? Vocês percebem aqui como fica muito mais fácil de perceber todas as linhas no desenho quando eu tenho a luminária por baixo. Então, pessoal, gostaria de reforçar que, na verdade, não é obrigatório que todo mundo faça esse desenho novamente, né? Muito pelo contrário, eu tenho recebido aí trabalhos que estão super caprichados, estão de parabéns, mas é uma dica para aqueles que realmente o desenho ficaram sujos, porque vocês vão estar sendo avaliados e eu vou estar considerando essa como uma entrega de maior peso aí, né? Na menção de vocês. Então, peço que vocês tenham essa atenção, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a indicação dos cortes, tá? Antes de iniciar o desenho aí das minhas cotas, eu vou posicionar, então, o meu corte longitudinal e transversal, né? Já até fiz uma marcaçãozinha, mas meu vídeo não estava gravando, e também a posição do corte, ela é para baixo. Tem uma marcaçãozinha que talvez vocês vão visualizar aqui no vídeo, né? Mas a gente vai seguir aqui o passo a passo, tá? Com vocês. Então, primeiramente, o que eu gostaria de reforçar é que quando a gente tem a linha de indicação de corte, a gente faz uma linha traço-ponto dentro da edificação, tá? A gente vai fazer ela cruzando toda a edificação. Para que o desenho não fique muito poluído, a gente vai fazer uma linha fina internamente. E quando chegar no momento da indicação, a seta de indicação do corte, a gente vai fazer uma linha mais grossa,
tá? Eu vou posicionar para vocês que essa linha de corte, ela vai estar a 1,10 m aqui do cantinho, tá? Então, vocês vão marcar 1,10 m, né? No meu caso aqui, ele já tá até um pouco marcadinho, mas eu vou fazer novamente, até para que fique melhor, né? Então, vou estar aqui, ó, marcando 1,10 m, tá? E aí, com a minha régua, com o meu conjunto de esquadros, eu vou fazer a minha linha paralela nessa marcação. Então, no primeiro momento, vocês façam aí uma linha fina, tá bem? Lembrando que a regra para fazer a minha linha traço-ponto é a mesma com relação ao tracejado, né? Eu tenho que manter uma regularidade, eu não posso fazer aquela linha que começa com uma distância entre o traço-ponto, né, e termine com outra, que não tenha uma regularidade aí, tá? Posicionei bem aqui o meu conjunto de esquadros e vou fazer meu traço-ponto. Então, prestem atenção que eu tô fazendo essa linha que vai cruzar internamente com a linha fina. E depois eu vou fazer com a linha grossa pro lado de fora. Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão verificar que a seta de indicação do corte, ela tem 45 centímetros de base, e aí depois as duas linhas, elas sobem a 45 graus. A gente não vai fazer 45 graus, a gente vai fazer 30 graus, porque ela fica, acho que um pouco mais suave, né? Ela fica mais interessante. Só que eu havia marcado, aqui tem uma marcação na minha folha, gostaria que vocês não visualizassem, mas eu sei que ficou marcada e dá pra ver. Ela tá marcando pra cima, mas não, a gente vai marcar o nosso primeiro corte aqui pra baixo, tá? Então, eu vou marcar daqui, né, do limite da edificação pra fora 5 centímetros e a base do meu triângulo de 45 centímetros. Ele vai estar afastado desta linha aqui, ó, 5 centímetros, tá? Então, o ideal é que vocês façam essa marcação, né, além da edificação. Então, a gente vai ter os 45 mais os 5, vai dar 50 centímetros, né, com uma linha mais grossa, né? Então, a gente vai... A gente pode estar marcando aí com uma linha 0,7, tá? Eu só vou posicionar, então, aqui, ó, o meu limite. Ele vai estar acabando desse lado aqui. E do outro lado, ele vai estar acabando aqui. Opa. Né? Então, vocês vão continuar a fazer a continuidade dessa linha traço-ponto com a linha mais grossa, né? Com a lapiseira 07. Eu sei que, pelo que eu entendi, vocês têm a lapiseira até a 07, né? Não foi solicitada para vocês a lapiseira 09. Quem tiver 09 pode usar nesse caso, né? Mas vamos considerar aí o uso da 07, tá? Então, linha traço-ponto aqui. A gente vai usar, para fazer essas setinhas aqui para baixo, a lapiseira 05, tá? Então, prestem atenção, né, naquela marcação de 5 centímetros de afastamento da edificação, né? 5 centímetros para baixo dessa linha, 5 centímetros para cá, e aí vamos fazer a 45 de base, né? Então, eu já tenho aqui a minha marcação de 5. Então, esse é meu limite, daqui até lá 45. Tá? Marcar aqui do outro lado também.
E aí, como eu falei então pra vocês, ó, aqui a gente vai fazer a 30 graus, tá? Não a 45 como tá sendo marcado. Lembrando que 30 graus é esse menor grau. Como o meu esquadro é muito grande, né? É difícil de trabalhar aqui tendo essa parte da régua fixa, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fixar a régua, né? Vou apoiar na régua fixa e vou mover essa minha régua, né, para fazer aqui o meu ângulo de 30 graus. E aí, para finalizar, pessoal, a indicação do meu corte, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a letra, né? Preciso dar nome ao meu corte, corte A, corte B, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o meu texto, né? Esse texto, nome A ou B, a gente vai usar aquele texto que a gente marcou, né, na última aula, o texto 3, que a altura dele vai ser de ponto 3, tá? Então, eu vou colocar o A aqui na frente, né, da minha setinha. Então, vou colocar 5 centímetros, tá? E aí, vou colocar meu ponto 3. E agora falta marcar o quê? O eixo BB, tá? O eixo BB, a gente vai marcar aqui, ó, a 4,80. Para eu estar fazendo as linhas a 30 graus, eu vou trabalhar agora então com o meu esquadro, né, de 30 a 60, nessa posição. E aí, então, vamos marcar, né? Agora esse é o corte B, então vamos colocar a nossa letra B aqui, né? Na frente da nossa seta. Imagine ela centralizada aqui pela seta. Se a gente tá falando que ela tem altura de ponto 3, imagina ponto 15 para lá baixo e para cima, aproximadamente.
Pessoal, gostaria de reforçar que na condição ideal a gente deveria estar trabalhando numa folha A3, né? Então, como eu já mencionei para vocês, né, quem tiver com uma folha 3 vai ter um espaço mais confortável para colocar todas essas cotas. Eu vou passar as medidas aqui pensando na maioria que tá trabalhando na sua folha A4, né? Então, a gente tem aí uma limitação, né, de espaço para representação no desenho e então vamos ficar com as medidas bem apertadinhas. O ideal é que a gente tenha uma posição mais confortável, até para que as cotas, todas as informações, a gente nunca coloque em conflito, né, com outros dados. Sempre é importante ter a nitidez do desenho, a clareza das informações e evitar conflitos ou sobreposições de qualquer uma das informações, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a janela, tem indicação do corte, já tem bastante informação. Eu vou ter que colocar ainda aqui, ó, a minha cota, né? Então, vai ficar apertadinho, mas eu não posso trazer essa cota muito mais para baixo porque depois, né, já tá acabando a minha folha. Então, a gente vai trabalhar numa situação bem apertada. Quem tiver com a folha 3, pode considerar que a primeira linha a gente vai colocar um pouco mais abaixo dessa linha da projeção do beiral, né? Como eu falei, é bem comum a gente ter o limite da projeção do beiral a 60 e não a 75, né? Então, também muda algumas medidas aí, né? Mas dentro dessa condição que nós temos, a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Pessoal, eu vou marcar aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu não vou fazer todas as cotas, porque senão eu vou levar muito tempo. E aí vocês têm as cotas para seguir lá no arquivo em PDF, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? A gente vai fazer o quê? 3 níveis de cota, tá? Aqui no lado superior e na lateral direita. E na lateral esquerda e na parte inferior a gente vai fazer 2 níveis de cota. O que são esses níveis de cota que eu tô falando para vocês? Então, num primeiro momento, a gente vai cotar os vãos de portas e janelas, tá? Então, por exemplo, essa parede aqui, ó, não tem nenhum vão, a gente só vai ter o vão no banheiro, né? Mas a gente precisa apresentar essa cota aqui, né, desse vão aqui. Depois, a gente vai ter um outro nível de cota que vai mostrar qual é a espessura da minha parede e a dimensão desse ambiente, ou seja, entre paredes, né? Então, a gente tem um segundo nível de cota, né? Mostrando qual que é a largura de cada uma delas e a dimensão do ambiente. E, por fim, a gente vai ter uma cota geral, uma cota total amarrando essa dimensão, tá? Aqui embaixo, a gente não vai considerar a cota total porque a gente tem um desenho paralelo, né? E a gente já colocou a cota total lá em cima. Do mesmo jeito, aqui a gente vai fazer do lado direito e não precisa fazer do lado esquerdo, tá? Só ressaltando que quem tá com a folha 3 poderia sim incluir essa dimensão da cota total em todos os lados, não seria errado, né? Mas como a gente tem aí uma planta bem irregular, né? Ela é bem paralela, a gente pode manter então a cota total apenas em um dos lados, tá? Então, olha só, pessoal, para cota, né, eu vou usar o texto de altura de 0,15, tá? Esse texto eu vou escrever com a lapiseira 0,5, né? Mas eu vou fazer a minha linha com 0,3. Então, eu tenho uma linha de cota, que ela vai ser feita com o grafite 0,3. Esse tiquezinho aqui, ó, a gente pode considerar ele como ponto 1. Deixa eu usar um outro grafite para vocês visualizarem melhor, tá? Ponto 1 é a distância desse daqui, tudo feito com 0,3. Eu tô só reforçando para passar as medidas para vocês, tá? E aí, o ideal é que eu faça aqui, ó, a distância de 5 centímetros, pelo menos aqui, ó, para não colar o meu texto nessa linha, tá? Vai ter situação que realmente a gente vai ficar numa situação delicada, quando a gente tá perto ali da linha da projeção da cobertura, né? Ou eu colo na linha da projeção da cobertura, ou eu vou colar nessa linha, né? Então, a gente ficou numa situação meio delicada por conta do espaço que a gente tem nessa dimensão de folha. Mas o correto é que a gente não cole, né? Não coloque o texto diretamente sobre essa linha, que a gente dê uma distância e aí faça, né, as duas linhas, então, a 5 centímetros, essa distância aqui, ó, de ponto 15 vai estar aqui, ó.
Então, eu vou ter 5 e 15, tá? 5 e 15, tá bem? Nessa primeira condição aqui, a gente vai ter essa situação bem desfavorável, né? Porque se eu jogar todas as informações para além da linha de projeção da cobertura, eu não vou ter espaço para fazer todas as minhas cotas, né? E aí eu vou precisar fazer uma que compreenda, né, o texto aqui, ó, entre essas duas linhas. Então, eu vou fazer dessa linha, né, a linha de cota vai estar a 55, tá? E aí, ela vai acabar ficando bem próxima aí da minha linha de projeção, tá? Então, olha só. Aqui está a minha edificação. A gente vai fazer essa primeira linha de cota aqui, ó, tá? A 55, e depois as outras duas a gente vai colocar elas a 40, 40 e 40. Então, vou marcar aqui, ó, ponto 55, ponto 40 e ponto 40, tá? Prestem atenção nessa marcação aqui para ficar adequado. Ponto 55. Esse ponto 55, né, como eu falei, o ideal é que eu tivesse os 15 aqui entre o meio dessas duas linhas, tá? Eu vou dar um descolamento, eu não vou nem colar lá nem aqui, mas aí acabei não dando 5, porque um pouquinho menos que 5, tá? E aí, dessa linha de 55, eu vou considerar a minha próxima linha de 40. A linha de 40, e depois eu tenho uma outra linha de 40. Presta atenção que acima da linha de 40 eu vou ter os 5 e os 15. Tá? E depois, então, acima dessa outra última linha de 40, eu vou ter a mesma questão, né? 5 centímetros e os 15. Tá? Então, essas são as marcações aqui. Como eu não tenho vãos nem aqui, eu vou fazer essa marcação só nessa linha, tá? Só onde eu tenho os vãos. Lembrando que a linha é fina, 0,3. Essa outra linha, ela já precisa ser maior, porque ela vai contemplar tudo, né? Todas as paredes. E a cota total, com certeza, né, vai ter toda a extensão aqui. Tá? Então, essas são as marcações. Nesse alinhamento, então, aqui, eu vou ter o posicionamento, por exemplo, aqui da minha janela, né? Então, eu vou considerar aquela marcação para fazer a minha linha. No meu desenho. Se eu tô pegando a linha de cota aqui, eu vou dar aproximadamente aqui, ó, 1 milímetro para depois começar a linha de cota, tá? Então, eu tô fazendo a partir dessa linha, né? Eu vou descolar ela um pouquinho, tá? Essa medida aqui, ó, tá? Ela vai ser descolada. Aqui ficou super ruim, né, pessoal? Muita informação num pequeno espaço, né? A gente vai ter essa linha de cota que ela vai cruzar por aqui. Numa situação mais ideal, né, onde eu tivesse um espaço maior de folha, eu faria o quê? Eu puxaria essa linha traço ponto para além das linhas de cota. E aí o desenho fica menos poluído, né? Aqui ficou uma situação bem ruim mesmo, bem comprometedora, né? Mas a gente vai colocar, porque é o espaço que a gente tem nessa folha.
Então, olha só. Né? Eu tenho a linha aqui, né? Essa linha que tá cruzando, toma cuidado para não ficar umas coisas muito desproporcionais, né? E aí eu tô falando que essa linha tem um, então imagina quase que uma circunferência aqui, ó. Né? Então, se eu tivesse aqui uma circunferência, na proporção dessa circunferência, eu vou deixar aqui minha informação, né? Então, né? Imagina aqui a circunferência e vai estar aqui, ó. Esse aqui ficou até um pouquinho maior, né? Então, olha só. Né? Percebem como tem diferença, né? Ó, como o desenho fica muito poluído quando a gente faz de qualquer tamanho, imagina uma situação, né? Em que eu tenho uma situação assim, e depois a outra assim, né? Cada hora de um tamanho esses encontros de linha. Então fica ruim, né? Tenta manter nessa situação. E aí eu vou usar o meu esquadro A45, tá? E aí, pessoal, o que é importante também a gente observar, né? Principalmente nessa situação aqui, que eu acho que é a situação mais delicada que a gente tem, né? Que é a menor dimensão. É que o número não vai caber aqui, ele vai ficar muito apertadinho. Então, nessa situação, é comum a gente jogar a numeração ou para um lado ou para o outro. Como eu já tenho a dimensão da minha janela aqui, né? Ficaria muito apertado. Como eu não vou ter informação, eu jogo essa informação para o lado de cá. Tá? Então, eu vou jogar as duas linhas aqui para colocar a dimensão, né? Esse ponto 10 aqui, eu vou jogar para cá, tá? Ok, pessoal? Então, olha só, né? Eu fiz as linhas bem fininhas para colocar minhas cotas, então a próxima linha, ó, ela vai estar, as cotas vão estar nesse alinhamento aqui. E eu vou puxar, então, as dimensões das paredes aqui do ambiente. Então, olha só, ó, todos os tiquezinhos pro mesmo lado, tá? Não fazer um para um lado, outro pro outro. Desculpa aqui, né? Não fazer um para um lado, outro pro outro. A gente vai colocar as informações aqui, eu acho que cabe confortável, ponto 15, se vocês julgarem necessário, poderia colocar
né, para essa lateral, desculpa, aqui é 25, né, o ponto 15 sim, a gente pode jogar ou para um lado ou para o outro, como essa dimensão é maior, eu acredito que aqui fique mais confortável, a gente vai fazer como 10, né, faz um pouco mais pro ladinho aqui, né, essa mesma situação, esse ponto 15 a gente joga um pouquinho mais próximo, e aí essa cota não necessariamente precisa ficar centralizada, ela pode ficar um pouquinho deslocada, né, pra gente ter esse distanciamento confortável. Ponto 25 aqui cabe confortavelmente, e aí a cota total, tá? Então, observem que tem aqui uma organização, eu nunca vou cruzar, né, essa cota menor pela cota maior, tá? Isso não pode ser feito, eu tenho que ter sempre, né, da menor cota e aí vai aumentando, tá bem? Então, vocês vão fazer todas essas cotas e, por fim, reforçar, né, o desenho, como eu tinha feito lá na primeira aula, né, reforçar as alvenarias, vai ficar como aquele meu desenho que ficou um pouco mais sujo, vou voltar aqui pra vocês, ó. Né? Vocês vão reforçar as alvenarias, agora é o momento de reforçar, e eu gostaria de mostrar pra vocês a seguinte situação, ó. Quando vocês estão reforçando, né, forem reforçar as linhas, o que vocês precisam prestar atenção, né? Fazer com muito cuidado, porque vocês estão trabalhando aí com a lapiseira 07, né? Aqueles que tiverem 09, ok, podem estar utilizando. Mas a gente não pode fazer uma linha duplicada, tá? Então, olha só, se eu não colocar bem o meu esquadro em cima da minha linha, eu vou fazer aqui uma coisa um pouquinho avacalhada, tá? Pra vocês terem essa noção. Não coloquei direitinho, tá? Aí eu vou fazer a linha, passo rápido, né? Conseguem perceber, né? Se eu olhar de uma maneira mais aproximada, vocês conseguem perceber aí, eu acho que pelo vídeo dá pra ver, né? Aqui tá um pouco mais fino e aqui tá um pouco mais grosso, porque eu desloquei, aqui ela ficou quase que duas linhas, né? E aqui ela ficou uma linha só, né? Então, eu vou fazer outra situação aqui também. Então, se eu coloco bem direitinho aqui e coloco ela desalinhada de alguma maneira, ó. Né? Aqui na pontinha, não sei também se o vídeo vai captar, tá? Aqui na pontinha, a gente tem uma linha quase que em duplicidade, né? E lá na ponta ela tá certinha. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado, não façam com pressa, né? Posicionou bem direitinho aqui, vão lá, posiciona bem direitinho lá, né? Checo se tá ok, né? Checo se tá ok, se tá direitinho, e aí eu vou traçar, né, com calma. Cuidado para não fazer isso e fazer isso, né? Prestar atenção no movimento da minha mão, né? Então, se eu estiver reforçando a linha, tô assim, de repente fiz assim, pronto, né? A minha linha que tava embaixo, lá, ó, já ficou desalinhada, né? Olha essa situação. Como fica feio o desenho, né? Então, façam com calma, né? Apoiem direitinho e vem com a linha traçando corretamente bem em cima da linha 03, né? Ó, essa condição. Vamos ver se essa daqui eu faço bem direitinho pra vocês, né? Ó, com calma, tenham certeza de que eu tô passando bem por cima da linha, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o exercício da aula de hoje. Qualquer dúvida, nos escrevam e bons estudos. Pessoal, após a edição do vídeo, eu percebi que algumas informações não estavam muito claras e gostaria de reforçar elas aqui. Então, eu achei que era mais fácil eu trazer essas informações aqui para o CAD, principalmente para ficar bem claro para vocês com relação a essas medidas, né? Essa distância das cotas, tá? Com relação ao desenho. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui o desenho como um todo para vocês, tá? E aí, essas marcações aqui em magenta, né, em rosinha, é o que eu quero reforçar para vocês. Então, olha só, com relação à cota aqui, né, na parte inferior, a gente vai dar esse distanciamento de 60, tá? De ponto 6 e de ponto 4. Isso para fazer a linha de cota, né? E aí, o texto, ele tá a 5 centímetros da linha de cota e ele tem ponto 15, tá? Então, essa é a informação aqui para fazer a parte de baixo. Na lateral,
reforçando, né, a questão da indicação do corte, essa linha aqui 45 centímetros, né, ponto 45, distante a ponto 0,5 da linha tracejada, né, o traço ponto que a gente fez, né, de uma maneira com a linha mais grossa aqui onde tem a indicação da seta, e depois a linha mais fina, tá? A distância das cotas vai ficar da seguinte maneira, né? 60 centímetros aqui pela lateral, tá? E 40 centímetros a segunda linha. Então, o primeiro alinhamento de cota, prestem atenção, né? Porque esse primeiro alinhamento de cota, ele tá marcando aqui, ó, a porta, né? Qual o posicionamento da porta até a parede, depois a janela, né? A gente vai marcar essas posições e depois vem as cotas com a dimensão, a largura da parede e a distância entre as paredes, né? A dimensão do ambiente. Na parte superior, reforçando também, né? Essa condição que ficou bem ruinzinha aqui, mas a gente tem o que? 55 centímetros, o primeiro alinhamento de cotas, depois a segunda linha de cotas a 40 centímetros e a última também a cota total a 40 centímetros, né? A ponto 4, que vai ficar dessa maneira, tá? Então, a gente tem só nesse posicionamento, segundo alinhamento de cota e a cota total. E aqui, na lateral direita, a gente vai manter a mesma distância, né? 60 centímetros aqui. Tomem cuidado para esse posicionamento, né? Que vai ficar também uma situação bem delicada, principalmente dependendo de onde vocês colocaram a indicação da janela, tá? O ideal é que não grude a linha, né, da altura do texto aqui, desculpa, o texto, na verdade, com a linha da indicação da janela. Então, prestem bastante atenção. Se for o caso, a gente pode aumentar um pouquinho, né? A gente tá com 75 aqui, se for o caso, pode aumentar para 65, mas verifiquem de uma maneira que fique a clara visualização. Também uma outra situação que poderia não manter o texto de uma maneira alinhada, centralizada, desculpa, tá? Vocês poderiam, de repente, colocar o texto um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dependendo da posição que está aí a bolinha de nomeação da janela de vocês, tá? Mas aí, para a segunda linha e terceira linha, vamos manter, então, essa distância de 40 centímetros. O que a gente não pode juntar muito a linha de cota com a linha de projeção do beiral, né? Porque senão começa a ficar uma confusão aí na leitura do projeto, tá bem? Então, acho que eram essas as informações que eu gostaria de ressaltar, né, para que ficasse mais claro. E aí, se tiver alguma dúvida ainda, pessoal, por favor, entre em contato conosco, né, nos procurem lá pelo chat, que aí a gente esclarece e não deixem para a última hora, tá bom? Para que a gente tenha tempo hábil aí de estar respondendo qualquer dúvida que possa surgir. Então é isso, pessoal. Agora sim, finalizando meu vídeo, bom trabalho para vocês. Caprichem, hein? Até a próxima!